Uma partícula de massa mzinho, aqui está a massa da partícula, se movimenta em uma dimensão sob a ação de uma força cuja energia potencial associada é dada por... Então aqui nós temos U de x, que é a energia potencial, onde o 0 e A são constantes positivas. O ponto de equilíbrio estável x0, certo? Opa, desenhei errado. O ponto de equilíbrio estável x0 do potencial de x e a correspondente frequência angular ômega de pequenas oscilações da partícula em torno desse ponto de equilíbrio são dadas por... Então aqui ele pede duas coisas, né? O ponto de equilíbrio estável x0 e a frequência angular em torno desse ponto. Então aqui, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos encontrar o ponto de equilíbrio estável, né? Então a questão dá que esse potencial, U de x, é igual, né, a U0, abre parênteses aqui, ó, x sobre A, mais A sobre x. Certo? Escrevi aqui para a gente poder puxar a tela. Então vamos encontrar o ponto de equilíbrio estável, se a gente lembrar, né, nós temos um gráfico de potencial, potencial por posição, se a gente tem aqui algo assim, por exemplo, então os pontos de equilíbrio são onde a derivada desse potencial é igual a zero. Mas o ponto de equilíbrio estável são esses pontos onde a concavidade é voltada para cima. Então, diante disso, vamos calcular as derivadas e depois encontrar o ponto onde a concavidade é voltada para cima, certo? Então, daqui nós temos du dx, derivando dessa equação do potencial, vai dar o zero constante, né? Aqui vai dar 1 sobre A, mais, aliás, aqui tá, o x está no denominador, então vai ficar menos A sobre x ao quadrado. Certo? Então essa derivada é do potencial. E quando é que isso aqui é igual a zero? Se vocês observarem, essa derivada aqui vai ser igual a zero quando o x for mais ou menos A. Fazendo isso, essa derivada dá zero. Então aqui nós temos os pontos de máximos e mínimos, que são os pontos de equilíbrio. Agora sim, qual dos dois, ou os dois talvez, qual deles representa um ponto de equilíbrio estável, né? Então vamos buscar encontrar a segunda derivada, certo? Então a derivada segunda, potencial em relação a x, derivando dessa equação de cima, né, mais uma vez, o zero é constante, 1 sobre A é constante, dá zero, né? E ali vai ser a derivada de menos A sobre x2. Isso aqui vai dar A sobre x3. 2A sobre x3. Pois bem, agora substituindo aqui esses pontos aqui, a gente encontra que quando o x valer mais A, esse potencial vai ser positivo. Então, para x igual a mais A, nós temos o ponto de equilíbrio estável. Ponto de equilíbrio estável. E quando x for igual a menos A, então essa segunda derivada vai ser negativa. De modo que para x igual a menos A, nós teremos um ponto de equilíbrio, só que instável, né? Instável. Então tá bom. O nosso ponto de interesse é x, vou botar aqui, ó, x0 que ele chama, né? Igual a A. Esse é o nosso ponto de equilíbrio estável. Agora o que é que falta? É encontrar a frequência angular ômega em torno desse ponto. Então, esse potencial aqui a gente tem que expandir ele em torno desse ponto, certo? Porque daí a gente vai obter, para pequenas oscilações, uma equação semelhante à do oscilador harmônico. Daí a gente encontra o ômega. Então vamos fazer. Aqui nós temos o potencial, o de x. Aqui nós temos o potencial, ó, o de x. E agora eu vou pegar esse potencial e vou expandir ele em função da série de Taylor. Vou expandir aqui embaixo, certo? U de x é igual em torno de x0, né? Então vai ficar U em x0, que é o A, né? Vou colocar logo U de A, mais, aí vou ter o termo de primeira derivada em A, vezes, né, x menos A, mais
Tem o termo de segunda derivada em torno de A vezes x menos A ao quadrado sobre 2 fatorial. E os termos de maior ordem a gente despreza nessa questão. Então tá bom. Essa primeira derivada é um ponto de equilíbrio. Isso significa que a derivada aqui é nula. Então esse termo do meio vai a zero. Aí agora com esse termo aqui, ó, eu vou utilizar esse potencial que nós temos aqui em cima e vou calcular o U de A. Se vocês olharem, ó, a gente substitui aqui x por A. Então isso aqui vai dar uma constante. Eu vou anotar aqui, ó, o de x é igual a uma constante que é o U de A. Afinal das contas isso aqui não vai importar. Mas agora a segunda derivada que nós já temos aqui, ó. Aplicando o A aqui nessa segunda derivada, nós teremos 2u0 sobre A ao quadrado. Como já tem um 2 aqui embaixo já tem esse 2, então ele vai morrer, vai ficar assim, ó. O 0 x menos A ao quadrado sobre A ao quadrado. Agora a gente tem um potencial, certo? Só que do potencial a gente pode obter a força, uma vez que a força é igual a derivada do potencial menos a derivada do potencial em relação a x. Esse é o módulo da força, né? Então a gente obtém o seguinte: derivando esse potencial aqui de cima, nós vamos ter essa constante aqui vai a zero. Vai ser a derivada desse termo aqui apenas, que vai dar, né, 2 vezes o 0 x menos A sobre A ao quadrado. Deixa eu colocar esse A ao quadrado aqui, que ele fica mais agradável. Só que da segunda lei de Newton a gente sabe que essa força aqui também é igual, né, a massa vezes a aceleração, certo? Faltou um menos aqui, ó. Então, passando tudo para o lado de cá, vai ficar x 2 pontos mais 2u0 sobre ma ao quadrado vezes x menos a igual a zero. Diante disso, daqui a gente obtém que, ó, comparando com a equação do oscilador harmônico, a gente obtém que o ômega é igual a 2u0 sobre ma ao quadrado. Então, tá aí as duas coisas que é solicitado na questão. Muito obrigado, até a próxima.